Todo mundo se lembra do que aconteceu da última vez. Todo mundo inculcado com o que tá acontecendo. Tipo, ninguém queria olhar pra merda do espelho e finalmente olharam. E finalmente eu poderia prosseguir na história. Então, vocês lembram pelo menos um pouquinho antes do que aconteceu? De tsunami. Eu só me lembro o pouquinho seguinte. Eu falei, é minha hora de brilhar e eu não brilhei. Você caiu e quase foi pra morte. Isso aí. Não, mas eu Vazio também. indescritível. Eu fiz minha função de tanque. Só digo isso. Tá, e vocês lembram literalmente do último segundo da sessão? Como é que parou? A gente Portalzinho, né? atravessou E o portal e a gente parou no mesmo lugar que é a nossa base no mundo normal, só que segundo você, a gente não tá no mundo normal. Exatamente, é muito bom. Aí você já descobriu já. E eu tô sem Tá. meu martelo. Ok, vocês também reparam que nenhum de vocês está com as suas armas. Vocês estão basicamente somente com as suas roupas. Nada com vocês entrou. Nem o seu escudo, nem o bumerangue do Emanuel, nem os bastões do Luiz e nem o martelo. Mano, do eu tinha uma Caos, ok? 762 Do no meu Mike. pé, velho. Não entrou, não? Se a gente Não. tá na base, eu escondi uma Não. 12 debaixo do banco da base e ela tem que estar lá. Não, Não, não não. inventa graça não, que a base é minha, tá? Meu amigão, a base é nossa. É, realmente. Nossa. Vai começar a tocar a música do comunista deles. Saiu. Tá bom. E nisso, o que vocês fazem? Vocês estão literalmente dentro da base de vocês, porém vocês não conseguem enxergar nada de fora por conta que, exatamente, não tinha janela na base. Bom, eu começo a olhar nos lados, eu ponho minha mão no próprio corpo, eu vejo o Luiz entrando logo em seguida, no caso o Ghost entrando logo em seguida, eu olho pra ele e falo, tu entrou? Ué, não tinha muito o que fazer, não consegui fazer nada mais. Aí logo em seguida eu ouço o barulho paspalho do caos entrando. Não, Eu filho, falo, eu "Vai". eu demorei pra entrar pelo que ele falou. Eu demorei tipo um tempinho. Não, mas você. Ele se demorou, mas querendo ou não, vocês entraram quase ao mesmo tempo. E você entrou do outro lado da sala. Eu olho assim e falo, Tipo, vocês rapaziada, estão um de frente. como é que vocês... Onde é que a gente tá? Aí começou igual o Homem-Aranha, tá ligado? Começando um aponta pro outro assim, ó. Mas você, É bem você isso. tá aqui? Por que você entrou? Mas Aí era eu olho e você falo, ter vindo. calma. Rapazes, eu conheço esse ambiente. Esse sofá, conheço aquela parede ali. Foi onde eu amassei o Alec da última vez. Rapaz, estamos na nossa base? Aí eu começo a ir do ar. Eu começo a tentar ver o lado de fora, tá ligado? Eu falo, bem, se a gente tá na nossa base, eu acho que... Aí, tipo, começa a ver os segredinhos que tem na base, tipo, os lugares que tem armamento pra ver se realmente os armamentos tá lá. Só... Tá, você verificando. Você indo verificar os armamentos da seção, né? Da seção, ó. Do quartel, né? Do quartel-general, vulgo QG de vocês. Você começa a perceber que realmente tá tudo ali, porém você não consegue tocar direito. Você meio que sabe que os mecanismos estão ali, porém nada meio que funciona. Você encosta e meio que a sua mão atravessa nas coisas. Você não pode pegar nada de lá. Enquanto o nosso querido Emanuel, ele tá seguindo em direção à porta. Na hora que ele vai abrir a porta, de repente, uma outra pessoa abre. Essa outra pessoa com cabelos longos vermelhos. Umas vestes. Sabe aquelas vestes do Zeus do God of War 3? Filha da puta. Você sabe as vestes do Zeus do God of War 3, né? Que é branca e tal. Brancas lá, branco dourado. É que eu não sei o nome da veste em si, tá ligado? Só sei que eu sei como é que Vestes ela é, tá ligado? olimpianas. Como é que é? Vestes olimpianas. Olimpianas, isso. Ele entrando, você, mano, repara que ele tem uns 2,5 metros. Ele olha de você de cima a baixo. Ele agarra no seu pescoço e te arremessa na parede. E te segura na parede. Você, seu desgraçado. Tá vendo? Você mesmo. O que você pensa que você estava fazendo naquela hora? Miserável. O que eu te fiz, cara? Quem é você? E vocês vão fazer alguma coisa? Eu olho, eu só fico tipo... É o Thor? Sim. É o Sem Thor? reconhecer nada, eu Tipo- parto pra cima pra tentar fazer ele soltar o Emanuel. Eu nem falo nada, eu só fico tipo olhando, tipo, assustado assim. Ok. Nisso, ele aperta ainda mais o pescoço do Emanuel. E ele solta, porque ele sentiu umas mãozinhas batendo nas costas dele. Ai, nossa. Ai, cara. Oh, meu irmão. Eu imaginei o Ghost batendo, tipo, para,
Achei muito mal Não, descrito não, não, isso aí. não, viu? não, 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 mas não foi você não, é o Ghost, não foi você. Ah, tá. Foi meu papai. Ele deu 2 tapinhas nas costas, essa pessoa que tava atrás dele. Após ele dar 2 tapinhas, ele se vira ao Ghost que estava correndo em direção a Emanuel. Calma, rapaz. Meu irmão não vai fazer nada com você. Ou com o seu amigo. Relaxa. Eu vim aqui justamente pra conter esse cabeça quente. Aí ele olha, o Thor olha assim, e pro Loki, com aquele olhar meio puto, e de canto de olho assim, e fala: tanto faz, cala essa boca. Aí ele olha tipo lá no fundo e enxerga o caos. Aí ele começa a andar pistola pra cima dele. Ô, mestre, antes disso, eu posso fazer uma pergunta? Como é que é o Loki? Que a gente não sabe como é que é o Loki. Ah, Eu, pelo menos, não sei verdade, como é que vocês é. não também não sabem sei como é que é o não. Loki. Eles não viram o Loki, verdade. Não. O Loki, ele é bem semelhante àquele da Marvel, tá? Ele tem aquelas vestes verdes, verdes Ó, e copyright. é verdade, é o copyright, mas eu também tô corno? copiando de Record of Ragnarok, então caguei. Só uma perguntinha, ele tem os 2 chifres pra representar aquele corno também ou não? Eu ia falar isso agora, ele tem uns chifres dourados. Se ele bem tivesse, eu ia grandão, tá ligado? zoar. Ah lá, teu pai! Ok. E o Thor caminhando em direção ao Mike. Vocês conseguem sentir, tipo, o peso da perna dele, tá ligado? E ele só encara você assim, e esperando alguma resposta sua. Eu começo a ir na direção dele. Calma aí, só um minuto, eu preciso me recompor. Jojo reference. Eu começo na direção dele e falo: ほう向かってくるのか você ousa se aproximar de mim, tio! Claro, é que a partir desse a porrada. Zora. Eu começo na direção dele fazendo Jojo pose, caguei. Vocês ficam um encarando o outro de longe, assim, tá ligado? Fazendo pose. Eu desço com cara de bravo, tá ligado? Aí começa a somar uns stand até assim. Você vai fazer isso mesmo? Não, eu vou na direção dele, filho, que nem eu falei. Então, eu vou você correr vai na fazer mais direção o quê? dele. Não. Eu vendo Vocês isso, estão só de parados. Brinks, vou criar a ilusão de um stand atrás do Mike. Beleza, qual é a stand que você E cria? nesse momento, eu vou ativar meus poderes de bardo. Bardo que vocês não sabem que eu sou. Da mesma maneira que eu cantei a trilha sonora lá, eu vou começar a cantar a trilha sonora de Jojo aqui. Não. Eu começo a cantar, velho. Eu começo a cantar de fundo. Eu vejo o Jojo reference, mano. Go, win! Cara, eu vou chegar nele em sequência de hora a hora. Ok, então meio que vocês começam a se estapear no meio Vocês começam a se estapear no meio do quartel-general, então, enquanto, tipo, todo mundo ali tá confuso com o que tá acontecendo. Campeonato de tapa na cara. Romance maravilhoso, viu isso aí. Relação mais básica de um casal brasileiro. Literalmente entre tapas e beijos. Meu Deus do céu. Deadpool 3. E aí, rapaziada, eu tô me espancando com um deus ali e vocês estão fazendo o A quê? gente vai perder isso? Claro que não. Mano, eu vou olhar, velho. Você acha que É, eu, mano, o velho. cara me pegou pelo pescoço e me tratou como se fosse uma galinha. Ele Aí quer eu ver só de você raiva vingar vou querer ele dar um agora. mata-leão no Thor. Eu vou querer dar um mata-leão no Thor só pra vingar o Emanuel. Ixi, esse eu quero ver. Ok, então. É engraçado. O cara tem 2 metros de altura. Eu vou tentar, tipo, subir na cocunda dele pra dar um mata-leão. Vai pegando pelo cabelo. Pô, eu imagino, tipo, aquela cena do Baki que ele dá enfoca uma chave de perna no pescoço do Yujiro e o Yujiro leva ele no colinho, Leva tá ele no ligado? colinho. Ok, então você indo em direção ao Thor, se estapeando com a barragem de soco e tal, esse tipo de coisa. E nisso, você faz uma esquiva e tenta pular e agarrar no pescoço dele. Só que ele, no meio do ar, ele pega o seu pescoço e te arremessa na parede assim e faz um muco na parede, tá ligado? Eu quero puxar o cabelo dele. Não, mas você já tá na parede. Não, quando eu tivesse sendo arremessado, só segurar o cabelo dele pra puxar. Só de raiva. Ok, então aí você segura o cabelo dele e fala: "Ô, seu arrombado!" Aí ele começa a te bater, tá ligado, ainda. Ele começa, Não, bater no seu rosto, tá ligado? Ele bate no seu rosto, aí ele bate na sua perna. Ele tenta, tipo, ao máximo fazer você soltar. Enquanto o Loki, ele tá olhando assim, tipo, de longe com a cara de bunda dele, tá ligado? Ele tá olhando assim, com o cetro dele, tipo... Aí ele olha assim o Ghost e fala: "Rapaz, o que esses dois têm?" Pra ele respondo, bom, eu acho que eles têm o mesmo neurônio. Ah, Ou a falta possivelmente. dele. Ou a falta dele, justamente Eu- isso. Quando vocês O falam Emanuel a isso. falta dele, eu grito bem assim: "É só isso que você tem!" Eu vou tentar dar cabeçada na cabeça dele, assim. Você acerta a cabeçada no olho dele e ele grita assim. Aí ele pega no seu pescoço,
Porém, de repente, a porta se abre novamente. Só que nisso, o Emanuel que tava do lado da porta, ele consegue ver fora. Ele consegue ver fora e ver aquele campo florido, aquele campo gigantesco, que ele teve uma conversa com o seu senhor e ele sente a vontade de simplesmente ir embora e parar de ver aquela briga inútil. Vocês veem eu saindo, tipo, sem falar uma palavra, só viro o rosto e deixo o Mike e o Thor se esbagaçarem. Passo do lado do Loki, abaixo a cabeça pra passar pelo portão e não bater. E entro nesse campo florido da minha ilusão. O Ghost, você percebe que ele foi embora e que o Loki, ele simplesmente desiste de ver também a luta e ele chega perto do Thor assim, ele cria uma barreira, uma barreirinha verde entre os dois, parece que eles parem de brigar. Só que o Caos e o Thor, eles ficam esmurrando a parede pra tentar, tipo, acertar um ou outro ainda. Meu Deus. Ele ficou gritando assim, covarde! Isso aí, foge mesmo! Aí eu chego, tipo, do lado do Mike, seguro o pulso dele e falo, mano, vocês estão parecendo dois cachorros de rua brigando, mano. Dá um tempo, calma aí. Cara, se ele segurou meu pulso, ele vai junto do meu soco. Beleza. Meu Deus do céu, você quer realmente tomar um soco? Não, eu tô falando assim, ele não segurou meu pulso, tá Não, ligado? então, Quando você vai eu tô dar falando o pro soco? Luiz, pô. Ele quer Então, realmente aí tomar um ele soco. foi junto do soco. O soco arrastou ele, tá ligado? Levantou ele do chão. Tá nisso, ele sai tipo voando aqui igual aqueles bonecos de Olinda, tá ligado? Ele só segura assim e cai no chão todo molenga Eu só levantando, ô desgraça, para com essa merda, velho. e ficou puto. Ele ficou bravo, mano, ele ficou bravo. Eu olho assim pra ele e falo, não se intrometa, filha da puta! Aí volta pra todo Ô mundo. vagabunda, cala a boca. Luiz, você nunca aprendeu que em briga de marido e mulher não se põe a colher? E se for de marido e marido? Porque aqui no caso é isso. É pior que ainda, você não põe relacionamento nada. homossexual. É, exatamente, que relacionamento homoafetivo. Tem algum problema? Ixi, vou meter nada no meio, eu vou ficar quieto aqui também. Não, depois eu vou te colocar no meio dos dois, não vai ser legal o que vai acontecer, tá? Aí eu chamo tu também aqui pro meio. Eu já tô Só uma já pergunta, até o Thor ele tá com o martelo? É o quê? O Thor tá com o martelo? Não, porque se ele tava batendo você com a mão, Ah, não, é porque se ele tivesse com o martelo, eu falava, vou tentar pegar o martelo dele e arremessar nele. né? Você acha mesmo que você vai ter força pra segurar o martelo dele? Ah, eu não sei, pô. Vai que. Os dados decidirão, essa é a Deus- regra. Se você tirar Oxe, 40, vai você que Deus consegue. colabora. Cara, É só rodar inacreditavelmente 12, tirei 100, mano. Ah, Inacreditavelmente tirei 100 aqui, você acredita? Ixi, olha, eu não vou nem falar não, deixa eu ficar quieto. Tá, nisso o Thor, ele percebe a ausência do Emanuel. Ele olha assim pra porta e ele fala, onde tá aquele imbecil? Aí o Loki, ele olha assim pro Thor, aí ele olha pra porta, aí fala, foi ter uma conversinha, né, com o senhor. Afinal de contas a gente veio por causa dele, então para com essa merda, por favor. Aí o Thor olha assim, ele fica emburrado, aí ele dá um tapão na parede assim, aí a parede se desfaz, porém ele não ataca o Caos, ele só vai embora. Eu olho assim, eu olho pra ele e falo, tá bravinho? Eu jurei que você tinha falado que ele deu um tapão na cara dele, mano. Não. Ele deu um tapão na barreira e quebrou, tá ligado? É como se ele quisesse, a qualquer hora ele quisesse quebrar a barreira, tá ligado? Eu olho assim e falo, ixi, Maria, ele tá bravinho, tá? Ele vira e dá um socão na sua boca, aí você desmaia. Só que eu desmaio com aquele sorriso no rosto, tá ligado? Eu só com meia dúzia eu de consegui o que dente. eu Mano, queria. a janelinha no rosto, tá ligado? E um sorrisinho, que nome é? Malicioso. Eu tipo, aí, desgraçado, eu consegui. Aí nisso, ele vendo o Caos desmaiado, ele pega o Caos pela perna assim e arrasta até a porta, tá ligado? Tenho preocupações agora. Vai ser molestado. Tô brincando. E nisso, Ah, eu acho poxa. que todo mundo aqui decidiu, né, seguir, né, na porta, ou não. Sim, só tenho eu ali agora, né? O resto foi embora. Eu vou seguir. Eu vou meio que Todo questionar mundo, o Luiz. Loki. Eu falo, o que vocês estão fazendo aqui? E aonde é aqui? Você falou com o Loki? Não entendi, desculpa. Pro Loki, falei pra ele, perguntei. Ele se vira com um olhar meio otimista sobre você. Ele fala: rapaz, a gente veio aqui basicamente trazer conforto e algumas respostas. Mas não só isso, na verdade. Temos algumas coisas pra falar também. Principalmente com aquele seu amigo. Ele olha pra porta assim e você percebe com quem que ele tá falando. Com o Emanuel. Uhum. Aí eu só aponto pro Mas Mike quer me assim matar. e falo, isso é trazer conforto?
Não, amigão, você não tá entendendo. Eu não tô mais ali. O Thor me arrastou pra fora. Ele foi me molestar lá fora, pô. Então eu apontou pra fora, pra você ver que eu Eu tô só. Mano, dá só pra ouvir. Ai! Ai! Tipo, esse dia pegando fogo, tá ligado? Nisso ele. Ele olha assim, meio cabisbaixo. Ele bota a mão na cabeça. Ele esfrega um pouco a testa. Rapaz. Digamos que nem todos nós temos relações, pelo menos iguais a eu e você. E o Emanuel. E o Criador. Então, eu acho que você já percebeu como os dois se tratam. Nenhum gosta um do outro. Thor se recusou a guiar aquele seu amigo. Porém, o nosso Criador, ele acabou convencendo ele de um jeito. E querendo ou não, ele vai ajudar a gente. Bom. Só digo uma coisa, eu não posso, e ele também não pode, interferir diretamente. É por isso que estamos aqui. Para guiar vocês. E ele continua em direção à porta. Tá, nisso eu vou seguir ele em silêncio agora. Ok. Então, lá fora, vocês... Quer dizer, Emanuel e Luiz, vocês conseguem sentir aquele vento tranquilo, aquele clima bem ensolarado, só que lá longe, uma neblina, uma névoa, uma nuvem... Pô, deixei a moto passar. Uma nuvem Volta aí. bem nublada. Vocês conseguem ver uma floresta com chuva. E o caos não. O Emanuel, ele está sentado ao lado de Jesus, como se eles estivessem já conversando há um tempo. E o Thor tá arrastando o caos ali pra perto, tá ligado? E arremessa ali pro ladinho ali. Só pra deixar o corpo do ladinho assim, só pra manter ele vigiado. E o Loki, ele continua subindo na colina, logo com o Ghost atrás. Jesus, ele olhando aquela floresta com chuva. Ele olha um pouco em direção ao Emanuel. Rapaz, eu acho que você sabe muito bem porque eu te chamei aqui, não foi? Creio que você tem algo a dizer pra mim, certo? Exatamente. Eu trouxe você aqui justamente para alertar você novamente sobre a sua missão. Rapaz, eu quero que você entenda que a partir desse momento você não está sozinho e que a sua missão, diferente do que o seu amigo grandalhão ali lhe disse, vocês não estão nesse lugar para destruir. Vocês estão para entender, compreender e talvez até salvar. E o que você fez foi muito imprudente, eu diria. Você simplesmente inundou uma cidade inteira porque vocês estavam em perigo, ao invés de vocês simplesmente ir embora e fugir. Rapaz, não quero que você tenha esse tipo de atitude. Você não chegou a nem sequer pensar se teria alguma salvação para aqueles moradores? Senhor, sabes muito bem. O coração dos homens são promíscuos. Não me santifico. Não me coloco acima deles de nenhuma maneira, pois sei bem como é miserável que sou. Em mim não há nenhuma bondade, senão vinda do Senhor. Se há alguma luz em mim, é vinda de ti. Considerei muitas coisas antes de inundar, mas por mais que eu tenha avastado e devastado toda aquela cidade, eu tive que priorizar uma coisa. Sabes muito bem o que era. Ou era a gente, meus amigos, ou era o povo daquela cidade, onde já se empregaram a loucura e a sanidade não aparentava mais. Perdoe-me, Pai, se não fui digno de entender e compreender a magnitude do seu plano, mas eu fiz o que eu achei correto naquele presente momento. Não concordo com a morte em nenhum momento, em nenhum caso. Boa parte dos meus golpes nunca são para matar. Eu evito isso ao máximo. Uso poucas vezes a minha arma, uso mais os poderes, mas
realmente, naquele caso, naquela situação, eu não tava nem focando tanto nos moradores, mas sim no monstro. Eu entendo o seu lado. Sim, eu compreendo muito bem que, querendo ou não, a prioridade são vocês. Porém, eu acho que você se esqueceu de pelo menos um homem que não aparentava estar daquele jeito. Aquele homem claramente estava querendo ajudar vocês e simplesmente o ignorou, tentou fugir e depois disso inundou aquela cidade. Eu até agradeço você por não ter feito algo pior, como talvez um furacão que levasse toda aquela cidade embora. Você apenas jogou água. Entendo que você criou uma fuga, mas eu quero que você tome mais cuidado com as suas ações, por favor. Em nome de mim. Em nome do meu eu. Eu tentei evitar, Entendi. usar essa palavra, mas você entendeu. Ô, amigão, Jesus falava em nome de meu pai. Exato. Exatamente. Assim como o Pai que habita no céu, faria o possível para evitar o mínimo de baixas possíveis. Tanto que sabes que por isso que eu demorei muito tempo para acumular vento, para fazer. Eu poderia ter soltado isso só em milésimos de segundos, mas eu demorei para quem estivesse em volta conseguisse fugir. E por enquanto que eu estava tentando entreter, fazendo o tsunami vir, tava ao mesmo tempo segurando, ajudando meus amigos a distrair o monstro, para que o monstro não saísse e devastasse alguma pessoa da cidade. Tentei fazer o máximo que eu possível com as habilidades que eu tinha naquele momento. Sempre que eu puder preservar uma vida, assim eu farei. Certo. Eu irei confiar em ti. Eu espero que, a partir desse momento, pense pelo menos umas 5 vezes, até mesmo 10, antes de ferir mais alguém. E também peço que você peça também para seus colegas para estarem mais atenção, porque uma coisa eu lhe digo, não são todos que estão daquele jeito. Vocês precisam salvar o resto que tem. E você está vendo aquela floresta ali, lá na frente? Ele aponta assim, em direção à floresta. Ele depois abaixa a mão de novo sobre sua coxa. E eu quero que você lembre muito bem daquela floresta. Aquela, ainda, neste mesmo momento, é o mundo de vocês. Sei que depois daquela coisa que aconteceu no mundo de vocês, aquela pandemia, a maioria das pessoas perdeu a fé em mim. Digamos que depois que aconteceu aquilo, venceu o mundo, aquela pandemia deixou todos assustados e que depois disso perderam um pouco da fé em mim. Porém, eu quero que saiba que eu ainda estou guardando todos vocês. Estou protegendo cada passo. É claro que nem todos terão o mesmo destino que você, mas eu acho que você sabe esse mesmo motivo. Nem todos merecem. Tem alguns sim, outros não. Porém, eu faço de tudo para que todo passo seja direcionado a mim. Aquela floresta representa o mundo de vocês. Justamente nesse momento, ela não está melhor e nem pior, mas dependendo das suas ações daqui pra frente, aquela floresta pode pegar fogo e nunca mais florescer novamente. É por isso que estou aqui. Quero que tudo fique normal. Pai, além de tudo, sabes que você mais do que ninguém sabe, e sei que não está tentando se enganar. Não há como voltar ao normal. Sabe disso mais do que ninguém. Suas palavras profetizaram isso. Que um dia
isso tudo vai acabar. Pera aí, só um momentinho. Não. Aí, voltando. Pai, mais do que ninguém sabe que basicamente... Calma aí de novo. Cala a boca! Porra, tá foda aqui. Meu amigão, faz uma mordida de 87 com Tô, o teu irmão. tô quase, mano. O moleque tá jogando GTRP com o Mickey Mouse ali, tá falhando. Pô, fala abaixo, Daniel, por favor. Tá morrendo também. Porra, tá foda. O cara da dose quase morrendo. Isso aí é que ele deu tapão nas costas do irmão dele, só não quis falar. Tá. Aí ele fala de novo. Senhor, sabes mais do que ninguém que não tem como voltar a esse normal, pois o normal não existe. Somos seres pecaminosos e nós não há nenhuma bondade. Seu próprio discípulo Paulo disse que não há nesse mundo um homem bom sequer, um homem digno de algo vindo do Senhor. És o maior dentre todos. E qualquer bondade nossa é vinda de ti. E qualquer coisa, mérito nosso, é vinda de tua glória. Então, o que vem a acontecer daqui pra frente não vai ser exatamente para melhor. O povo tem a fé fraca, e isso não é de hoje. Mesmo a sua misericórdia não foi suficiente para amolecer o coração dos ímpios. E eu sei que o Senhor já sabe de tudo isso, pois o Senhor detém todas as coisas. Mas talvez eu esteja falando pra mim mesmo que eu sei que eu posso tentar salvar o máximo que der, mas algumas pessoas não podem ser salvas. E quando isso acontecer, peço somente uma coisa, Pai. Me ajude a ser... Me dá de dom de sabedoria, assim como deste a Salomão. E me dá de entendimento sobre a tua palavra, assim como o Senhor mesmo estiveste. Você disse exatamente o que eu queria ouvir. Mesmo sabendo de cada palavra sua, às vezes é bom escutar da própria pessoa, sabe? Ficar apenas observando ao longe, entre aspas, né? Como diriam vocês. De vez em quando meio torturante, eu diria. Não é torturante. É mais como se eu não soubesse, às vezes, o que vocês vão fazer. É como se eu quisesse um pouco mudar, refazer algumas coisas, mas sei que não posso. Sei que, como eu já havia dito a vocês, vocês têm a liberdade para fazer o que quiserem. Mas é exatamente isso que está destruindo vocês. Não quero que vocês sejam obrigados a vir até mim, mas às vezes é meio triste ver o que vocês fazem. E tem mais gente triste vendo o que vocês fazem. Ele olha assim em direção ao Thor. O Thor quase chorando, tá ligado? Ele tá tipo vendo Depressão essa 2. cena emocionante. Essa cena emocionante aí, ele tá tipo, pô, segurando o choro. Ah, se eu tivesse acordado. Cala a boca, Tadinho do Mike, você Thor. não tá. E eu vi um xingamento do ADM, viu? Ele é tipo dar um puxão de orelha. Exatamente, toma cuidado, viu? E nisso, Loki também, ele entreolha assim, ele olha cabisbaixo. Ele também sente que precisa falar alguma coisa, só que na presença do Criador, ele meio que trava. Pelo menos o Ghost, ele sentiu isso, ele sente que travou, ele sente que ele ia dizer alguma coisa, só que não conseguiu. Mas, pelo que parece, tudo que Jesus falou até agora, ele basicamente concordou, o Loki. Ele mesmo está triste com o que está acontecendo e que sabe que pode piorar, justamente porque todos os humanos que vocês, em teoria, estão protegendo, a maioria deles não vale a pena salvar. Mas, como alguém de boa fé,
Emanuel se enche de determinação a menos salvar o que dá. Nisso Eu aí, levanto. Loki. Foi mal. Nisso, Loki ele olha assim para Ghost. Ele dá uns tapinhas no ombro dele e meio que chama ele pra uma conversa privada. Eu olho rapidamente assim pro rosto dele, entendo que ele tá me chamando e vou em direção a ele. Certo. Ambos eles vão pra longe enquanto o Emanuel pode continuar com a sua fala. Eu noto que eles se separam. Eu levanto. E eu falo, senhor, estou combatendo um bom combate pra terminar a minha fé. Então, eu preciso saber do senhor diretamente. E agora? O que queres que eu faça em teu nome? Olha. Agora você vai pro Loki. Ok. Você conta assim que sincroniza todo mundo, tá ligado? Sincroniza os três e depois manda. Combati o bom combate. Ok. Loki, ele chegando perto do Ghost, um pouco mais ao longe da colina, por baixo. Ele senta em um dos troncos que tava ali também, caídos. Ele olha assim em direção a outra parte do campo. Uma parte dourada, bem brilhante, bem bonita. Ele também olha pro céu e vê que os raios de luz, mesmo que tenha nuvens em cima, eles passam por dentro e que brilham exatamente todos que estão aí. Ele brilha um pouco no Ghost, no Loki, brilha um pouco no Emanuel e em Jesus, e no Thor também, junto com o Mike deitado no chão. Loki, ele olha em direção ao Ghost. Rapaz, sim. Agora você sabe que tudo está piorando. Os deuses, eles acabam que estão em dúvida o que podem acontecer com eles. Os deuses nórdicos, gregos, o próprio Criador, eles não têm certeza do que vai acontecer, pra falar a verdade. Ele tá meio confuso. Tem algo de errado. Tem algo que ele talvez não possa fazer. Eu não tenho ele não me fala nada. Ele começa a tremer a mão assim, e você vê que ele tá meio tenso, tá ligado? Eu me aproximo mais dele e me sento ao lado dele pra poder sentir, na minha presença, a gente ter um conforto de estar junto. E acabo me abrindo também. Eu olho pra ele e digo: eu também estou um pouco tenso com tudo que tem acontecido. Será que eu, um simples mortal, tenho a capacidade de fazer alguma diferença nesse mundo? Não sei se eu tenho sido o suficiente. Não sei se eu sou capaz de mudar o que está prestes a acontecer. Olha, sendo bem sincero, a gente não pode mudar. A gente não pode interferir no que tá acontecendo. Nem mesmo o nosso Criador. Ele mesmo disse que não pode interferir no livre-arbítrio de vocês. Sim, ele pode, mas eu acho que ele confia tanto na palavra dele que vocês vão seguir o caminho certo, que eu acho que... Não, eu não sei na verdade o que eu acho. Eu tô tentando ainda entender o que pode acontecer. Eu sei que ele tem a capacidade de parar tudo, de consertar tudo. Mas até agora eu não sei o porquê ele faz isso. Não sei porque ele simplesmente não conserta, não deixa tudo como uma utopia, onde todos vivem em harmonia. Eu ainda não compreendo isso. Nós, até mesmo Zeus, aquele deus grego, ele não entende, mesmo com a tamanha força dele. Odin também não entende. Mas eu acho que, como todo pai, ele quer ver o seu filho andar com os próprios pés.
Acho que eu entendo o ponto de vista dele. Mas ainda assim, eu não deixo de me preocupar. Ainda tenho muitas incertezas. Claro, nem não é só você. Todos os deuses mesmo. Tem algo de errado acontecendo. Esses portais que vocês estão vendo, basicamente, são de outro lugar. Não são da terra do nosso Criador. É como se fosse um outro ambiente. Eu não sei dizer ao certo, não sei se é como se Deus não tivesse poder naquele lugar. Eu não sei dizer, é tudo novo pra mim também, mas é como eu já disse, todos estão sentindo que tem algo de errado e que tudo pode acabar em qualquer momento. Então, a única coisa que eu te peço é que você saiba o que está fazendo. Pense 2 vezes em cada passo seu. Não cometa o mesmo erro de outras pessoas. Mantenha-se firme. E, pelo menos, caso esteja perdido, peça minha ajuda. Literalmente, Jesus também profere essas mesmas palavras. Caso esteja em dúvida, venha até mim, pense, peça a mim para que ilumine o seu caminho. E Sinal nisso... pode continuar. Não, eu só ia falar que em sinal de consentimento eu abaixo a cabeça e fico em silêncio. Certo. Enquanto isso, Thor, ele com os braços cruzados olhando aquela floresta, ele percebe que o Mike, ele tá balançando a cabeça assim, acordando, tá ligado? Depois da porrada, ele coloca a mão no queixo. Eu dou aquela balançada na cabeça. Tipo, vejo se meu maxilar tá tranquilo. Eu olho pra ele e eu vejo que, tipo, que ele tá sério. Que ele não tá falando, que ele não tá brigando. Eu apenas, tipo, sento assim do lado dele e começo a olhar pra direção que ele tá olhando. Você tem certeza que quer continuar com isso? Thor murmura perto de você. Porém, você percebe que ele não tem nenhum tom de ameaça. E não tá querendo te repreender. Ele tá questionando mesmo. Bem, eu não vejo motivos pra não continuar. A gente começou com o pé esquerdo, mas às vezes as maiores lições da vida a gente aprende dando cabeçada na parede. Foi uma boa analogia, eu não vou mentir pra você. Olha, eu vou falar a verdade. Eu não tô nem um pouco afim de te guiar nessa jornada. Porém, sinto que é meu dever. Afinal de contas, alguém maior me acabou mandando fazer isso. Então, assim, não estou pedindo para que você fique bem comigo, apenas que me escute um pouco. Quero que saiba que há algo de errado. Tudo pode acabar em qualquer momento. E a gente não pode interferir. Caso a gente interfira, algo pode acontecer também. Eu não posso te dar detalhes, até porque, convenhamos, se a gente falar tudo o que está acontecendo, é porque a gente sabe. E nem mesmo eu sei o que está acontecendo. Eu até queria a resposta para tudo e botar as minhas mãos no que eu posso resolver. Mas esse tipo de problema não está no alcance das minhas mãos. Eu levanto, deixo de ficar sentado. E ainda continuo olhando pra direção. Eu falo assim, bem, eu sei que alguém maior ordenou que você me guiasse.
Mas saiba, não é que eu tenho raiva de você. Não é que eu tenho alguma coisa contra você. Pelo contrário, eu te respeito. Você é muito forte, sabia? Eu dou tipo uma risadinha. Muito forte. E, bem, a gente não precisa ser melhores amigos. Mas o respeito é algo que eu acho que você devia saber. Que eu tenho muito por você. Você não precisa me guiar se não tiver vontade, ou fazer isso apenas por uma obrigação sua. Mas saiba que eu olho assim pra ele e falo: eu tenho vontade de virar seu amigo. Afinal, até agora você sempre se segurou, não foi? Ele olha em sua direção, só que ele só mexe os olhos, ele não mexe o rosto. Ele retorna o olho em direção à floresta. Essa foi a primeira vez que eu não te quis dar um soco na sua cara. Eu acho que a gente pode melhorar nossa relação daqui pra frente. Bom, nesse caso, eu pelo menos vou tentar manter você mais forte. Aí ele olha assim de sua direção e fala: obviamente não mais forte que eu, não é mesmo? Eu dou uma risada assim e falo: bem, não por muito tempo. Aí vocês ficam se encarando um pouco, enquanto a gente retorna pro Emanuel. Emanuel, ele meio cabisbaixo, tentando entender tudo que tá acontecendo, tentando raciocinar tudo, as palavras. Ele levanta um pouco os olhos e ele vê uma luz vindo do céu. Eu. Eu olho pra Cristo que está sobre o meu lado. E. Sem me falar nenhuma palavra. Só olho confirmando. Pra saber se é. Ele vira um pouco o rosto e abaixa a cabeça, concordando. Bom. Nesse momento. Eu me prostro sobre o chão. E. Nenhuma palavra é proferida da minha boca. Somente em meus pensamentos. Vocês notam? As pessoas estão ao meu lado. Tanto que lágrimas começam a cair do meu rosto. Mas não lágrimas de tristeza ou dor. Mas sim de gratidão. Um sorriso aparece sobre o meu rosto. E novamente eu olho pro céu com o olho aberto e um grande sorriso estampado. Todos, pelo menos os que estão em volta, Thor e Mike, eles reparam nisso. Ghost, ele olha pra trás e vê que o que tá acontecendo. Loki, então, ele levanta, ele segue em direção à colina, ele começa a subir. E Ghost, instintivamente, ele acaba subindo também. Nisso, todos juntos e todos preparados para continuar. Nessa, Thor, ele levanta o pescoço, ele olha pro céu, também vê o brilho. Loki também. Todos eles olham na direção de vocês. E pelo menos o Thor, ele segue à frente, ele dá a iniciativa na fala. Olha, a gente deve seguir agora. Mas saibam de uma coisa. Aí todos repetem ao mesmo tempo. Nós estamos de olho em vocês. E eles desaparecem com uma luz bem forte. E vocês ainda estão ali. Bom, eu levanto do chão, olho os dois, põe a mão no ombro de cada um deles e digo a seguinte frase: se vosso olho for bom,
que grande luz terão em vocês. Mas se vossos olhos forem maus, que grandes trevas habitarão em vocês. Se a luz que habita em vocês são trevas, mas que grandes trevas são essas? Eu viro de volta e falo, no sentido, olhando a floresta, e digo: meus amigos, vamos andar para evitar as trevas. Eu começo a andar sentindo a floresta. Eu Você volto dá- seguindo, já Ah, ok, parto continua. em direção a ele também. Eu vou ficar um pouco pra trás e vou ficar, tipo, olhando pra direção que o Thor for. Ele foi embora. E a única coisa que vai passar na minha cabeça é, tipo, que cara legal, velho. Aí eu viro e começo a seguir o meu Ele norte. tava me espancando há 10 segundos atrás, mas pô, que cara legal. O Mike fala isso enquanto Fiel. tá sem 6 dentes na boca. Ele sorrindo Tem no pulso do amizades? Banguela. Tem amizades e amizades. Exatamente. Eu tô com todos os dentes da minha boca. Eu não. Certo. E vocês seguindo em direção à floresta, né? Isso. O Emanuel em 2 passos e ele para. No mesmo momento, ele percebe que realmente aquela direção não é a certa. A música ainda está alta dentro da sala, atrás de vocês. Bom, eu acho que eu vim pelo caminho errado. Aí começa a dar risada e voltando, tá ligado? Falo, opa, caminho errado do mestre, calma. Exatamente. Ô, o mestre deu tanta... Eu vou ser o chatão. Não, mas, ó, eu vou ser chatão aqui também. O mestre deu tanta Eu ênfase vou ser o à chatão. floresta. Eu vou pra floresta. É. Não, porque tipo assim, Ele querendo deu ou não, tanta ênfase à floresta, eu falei, pô, vou pra lá. é que você acho que você não prestou atenção no diálogo. A floresta significa o mundo de Eu sei. vocês. Eu entendi, eu queria voltar pra casa. Eu vou Isso, pra isso, floresta, porque a gente vai pro nosso mundo. Quero ir pra casa, mano. Tô cansei de Não, trabalhar. não. Ô, eu posso voltar e refazer a cena, mano. Aí o Mike corta. Amiga, Não. só continue. Entendeu? Ok, Eu- tô zoando. Eu sigo, olho pra trás e falo: rapazes, eu acho que estamos indo para o caminho errado. Vamos voltar. Eu acho que ainda temos uma missão. Tá. Aí eu começo a dar de volta pro espelho. Nisso, enquanto você caminha de volta pra sala, uma luz cai sobre a sala. É como se agora Cortou. o mestre... Ah, foi mal. Uma luz cai sobre a sala. Assim que você volta. E você percebe que o mestre foi boa aqui e esqueceu de dar ênfase na salinha. Então vocês voltam assim. Vocês entram na sala de novo. E veem o espelho ao fundo. Bom, eu olho novamente pro espelho. Eu dou um leve sorriso, como se fosse de um gratidão, mas ao mesmo tempo de confiança. Estou inspirado por Deus. Viro pros rapazes, eles já entraram, né? Junto comigo, os três. Estão os dois junto comigo, né? Uhum. Viro pros rapazes e falo: rapazes, eu acho que chegou a nossa hora. Temos que ir atrás de um amigo que, digamos que não acompanhou o mesmo caminho que a gente. Que amigo? Você esqueceu? Do grande deus egípcio? Nos acompanhou no início, fomos pra um lado e ele foi pro outro. Temos que ver como é que foi a aventura dele. A nossa, digamos que foi uma bagunça. Não tivemos nem muitas informações sobre essa região. Por mais que tivemos encontros maravilhosos, não é o suficiente para cumprirmos a nossa missão que nos foi designada. Vamos ver se ele teve Eu dei um mais sorte que tapão a na minha gente. cabeça. Eu dei um tapão na minha cabeça e falei: puta merda! O meu martelo. Eu esqueci de perguntar pro Thor se tinha como eu. Aí eu dou tipo um toquezinho na pontinha dos dedos assim: pegar meu martelo de volta.